Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Vale Night, aqui na telinha da TH+ SBT, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. E Vale Night é cultura. Hoje eu levo vocês para a exposição Mistérios do Antigo Egito, no Center Valley Shopping. Uma entrevista com o curador da exposição, Kais Musa, e Fernanda Studart, gerente de marketing do Center Valley. Fique comigo. E na exposição Mistérios do Antigo Egito, aqui no Center Valley Shopping, quem me recebe? Ele, o curador Kais Musa, responsável por essa belíssima, não só exposição, mas uma ode à história antiga e aos mistérios do Antigo Egito. Kais, fala um pouquinho para o meu público o que consiste essa exposição. Perfeito. Nós temos uma coleção bem completa, tanto da parte de peças, informativas e também com uma sala imersiva, tá? Então nós conseguimos juntar tanto a parte clássica do museu, no qual já está sendo exposto no Brasil há 30 anos já, inclusive sendo precursor nisso no Brasil, como um museu itinerante sobre o Antigo Egito no Brasil, contendo ao todo são quase 200 peças. Temos 78 peças originais e 115 réplicas sobre o Antigo Egito e a Terra Santa. Então tem desde representação de deuses, faraós, múmias, sarcófagos, personalidades famosíssimas como o famoso Tutankhamon, a Cleópatra, Nefertiti, entre diversas outras personalidades. E o interessante é que sempre tem um informativo embaixo de cada peça, nós temos profissionais, temos historiadores disponíveis para tirar dúvidas, então não é necessário que a pessoa tenha qualquer tipo de conhecimento prévio para conhecer a exposição. Kais, essas peças fazem parte da coleção particular, do colecionador mais conhecido do Brasil, que é o Maisur Musa. São mais de 300 peças que ele conseguiu conquistar, peças originais, para essa coleção. Aqui ao todo são 78 peças originais, 115 réplicas. Não, estou falando da coleção dele. Sim, aí a coleção dele, aí vai um número que eu não sei dizer exatamente, mas sim, tem uma coleção, porque assim, além dessa parte sobre o Antigo Egito, o mesmo colecionador também tem uma outra exposição que é a respeito do Império Romano e os corpos de Pompeia. Agora, eu quero que você leve o meu querido telespectador para essa exposição, vamos lá? Vamos lá, vamos conhecer. A gente nota também que há vários elementos da cultura greco-romana, nessa imersão à Terra Prometida. Dentro da sua curadoria, por que foi escolhido? Então, isso é uma parte bem interessante, porque em torno de 300 a.C., mais ou menos, o Alexandre o Grande ele chega no Egito e ele impede uma invasão persa, no qual os persas tinham uma abordagem muito mais agressiva e no qual os gregos já haviam uma abordagem mais pacífica, digamos assim, em comparação com outras civilizações que invadiam constantemente. E a partir desse momento se inicia o período ptolomaico, após a morte do Alexandre o Grande, no qual o Egito ele é comandado então pelo seu general, Ptolomeu I Sóter. E durante os próximos 300 anos o Egito é comandado por gregos que estiveram ali no Egito e tem essa grande miscigenação da cultura egípcia com a cultura grega no geral, tá? E logo em seguida vem a invasão romana, onde começa a cair tudo isso e a exclusão de toda essa cultura, culto a diversos deuses, entre outras coisas. Diretamente aqui da ala de Tutankhamon, eu levo você, meu querido telespectador, para mais informações sobre essa exposição incrível. Kais, aqui, como eu falei, é a ala Tutankhamon. O que nós temos aqui? Exatamente. A gente tem algumas réplicas de algumas peças da tumba que foi encontrada. Ele, de longe, o faraó Tutankhamon é o faraó mais conhecido de todos, tá? E a gente tem representações diversas, tanto da máscara mortuária dele, os 3 sarcófagos
sarcófagos que são muito famosos, entre algumas outras peças que são bem curiosas, como por exemplo as sandálias, no qual o original é feito de ouro maciço do faraó Tutancâmon, que desperta muita curiosidade, assim como representação de deuses, entre algumas outras, tá? A gente tem uma parte também bem completa referente ao faraó Tutancâmon. Cais, nessa curadoria, né, obviamente você começa pela Terra Santa, né, e depois traz para essa imersão no Antigo Egito. Qual é a peça mais antiga exposta aqui no Center Valley? Certo. É um busto de uma mulher que ela tem em torno de 6.500 anos. É uma peça de 4.500 anos antes de Cristo. Tá? Em conjunto, neste mesmo cubo expositor, também temos uma outra peça que tem em torno de 6.000 anos e outra de 5.000 anos. Então, essas são as peças mais antigas, já de período neolítico, tá? Ou então, popularmente dito como período pré-histórico. Agora, nessa curadoria, né, você se baseou em que roteiro para fazer com que o visitante, né, ele entre pela Terra Santa e vá aos mistérios do Antigo Egito? Sim. Ali é justamente uma introdução, né? A gente começa pela Terra Santa. Primeiramente, não é a maior parte de coleção das peças aqui, porém a maior coleção de peças originais, logo na parte que a pessoa entra dentro de cara com a Terra Santa. É a parte da Terra Santa, onde hoje em dia seria a região do Oriente Médio, referindo à Palestina, Jordânia, Síria, toda aquela região, onde sempre foi uma região muito importante, comercial e culturalmente para diversos povos ali da região, tanto do continente africano, da Ásia e da Europa no geral, sempre por ser um local de passagem, que sempre fez a ligação entre diversos povos diferentes, como por exemplo os egípcios, que também passaram por lá e também dominaram aquela região. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Cais Mussa. E nós vamos para onde, Cais? Falar sobre os sarcófagos dele, do faraó Tutancâmon. Fique comigo. O Vasto, ele surgiu de uma vontade nossa de trazer para o Brasil o que nós mais gostávamos de vivenciar nos Estados Unidos, em termos de restaurante, né? As steakhouses americanas sempre nos agradaram muito, né? Tem um cardápio completo, mas dando um foco muito importante na parte das carnes e da comida japonesa. Então o conceito do Vasto é isso, é replicar uma steakhouse americana no Brasil, a arquitetura, tentando fazer algo mais intimista, né? Gerando esses ambientes de booths, valorizando muito a questão da utilização da madeira como elemento principal do restaurante. Você vai ver que todo o revestimento na loja é madeira e a gente espera agradar o público brasileiro, realmente trazer uma novidade e fazer com que as pessoas gostem bastante e voltem bastante com os amigos e familiares aqui pro Vasto. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Vale Night aqui no SBT. E hoje eu levo você para a exposição Mistérios do Antigo Egito, no Center Valley Shopping. E estou com ele, Cais Mussa, o curador da exposição. Cais, nós estamos agora, né, num espaço onde as pessoas procuram muito, porque são as réplicas, né, da Câmara Mortuária de Tutancâmon. Isso, nós temos as réplicas dos 3 sarcófagos do faraó Tutancâmon, que são de grande destaque. Inclusive, tem algumas questões que as pessoas ficam bem confusas, e quando vem 3 sarcófagos, acham que são de pessoas diferentes, mas na verdade não. Os 3 sarcófagos eram da mesma pessoa do faraó Tutancâmon. A questão é que vocês, quando visitarem a exposição, vão ver que tem 3 sarcófagos de tamanhos diferentes. O sarcófago menor é dentro do médio e o médio dentro do maior. Então, por isso 3, tá? No qual estava dentro da tumba dele. Cais,
O visitante da exposição, ele tem, né, além de uma curadoria e de um guia para essa visitação, todas as informações, né, históricas disponíveis para o seu conhecimento, né? Exatamente. Então, todo mundo que conhece, que vem visitar a exposição, sempre tem uma pessoa disponível para tirar dúvidas, tá? Inclusive, se houver interesse em uma visita guiada, é possível fazer um agendamento, tem um número mínimo de pessoas, mas é possível fazer também. Mas, independentemente disso, se a pessoa quiser vir aqui e nem sequer falar com qualquer pessoa, ela pode vir, conhecer a exposição e ler todas as informações referentes às peças. Então, a gente sempre tem as informações embaixo de cada peça, tem os banners informativos também. Então, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento prévio, que ela consegue vir na exposição e ter um total entendimento sobre o que tem aqui dentro. Agora, nós falamos muito da exposição, da curadoria, mas eu quero saber das suas preferências na história do Antigo Egito. O que te traz mais para perto? Olha, isso é uma questão bem... Eu acho que principalmente o estímulo deles referente ao constante interesse em conhecer e criar coisas novas e estar inovando constantemente. E muitas pessoas não têm o conhecimento e não têm noção de quantas coisas que eles inventaram e que afetam a nossa cultura e no nosso cotidiano até hoje, desde a parte da arte, da alimentação, da matemática, por exemplo, da engenharia, astronomia, entre diversas outras coisas. O quão à frente do tempo eles estavam constantemente. Agora, eu vou fazer uma pergunta, né, que muito passa pela mítica e passa pelo imaginário. De tudo que você viu, que você estudou, há algum indício nessa cultura milenar de uma ação extraterrestre? Não, de forma alguma. Inclusive, isso é uma questão bem interessante de se falar, porque quando as pessoas falam essas coisas, fazendo qualquer tipo de relação à necessidade de um extraterrestre, é basicamente por uma falta de conhecimento de como as coisas funcionavam. Principalmente se tratando, normalmente essas coisas são interligadas com as grandes construções, que a gente sabe muito bem como eram feitas e diversas formas possíveis como poderia ser feito, que eram construídas inclusive com a própria mão de obra da população, que recebia salário, assistência médica, moradia, entre diversas outras coisas, tá? Mas a gente sabe através da arqueologia, do estudo, da história, constantemente, que era aquela própria civilização incrível, magnífica à frente do tempo, que não tinha necessidade de qualquer tipo de interferência extraterrestre para fazer coisas magníficas, porque eles em si eram magníficos. Cais Musa para você, meu querido telespectador. Olha, e direto do Egito, quem eu recebo? Ela, Fernanda Studart de Carvalho, gerente de marketing do Center Valley Shopping. Fernanda, que alegria poder estar novamente nesse espaço que já se consolidou como espaço de grandes exposições e eventos. Então, o prazer é nosso de consolidar esse espaço, trazer exposições, trazer eventos como o Festival de Vinhos que a gente teve aqui e agora a exposição do Mistério do Egito, que traz aí muitas peças originais, traz réplicas e traz também a exposição imersiva, como você falou. Então, assim, é um convite para que vocês venham, que tem muita surpresa aí dentro e é muito legal. Tem muita história, tem muito conteúdo e tem muita experiência também, que isso é o que a gente quer gerar para o nosso cliente, né? Então, convido vocês, joseenses, para estar aqui com a gente. A exposição vai ficar aqui por um período até um pouco longo. A gente está com a exposição aqui até dezembro. Então, venham, aproveitem, saibam um pouquinho mais dessa história que é tão rica. Ô Fernanda, e eu quero aproveitar, porque nós já estamos, né, indo ao encontro da grande festa, a festa natalina. E como é que vai ser o Natal no Center Valley Shopping? Você já pode falar pra gente alguma coisa? Muitas surpresas. O Natal tem muitas surpresas, mas vai ser incrível, né? O Natal é a época de a gente ver aqueles olhinhos daquelas crianças brilhando e a gente adora promover essa grande festa que é o Natal e que traz muita coisa legal também. Fernanda Studart, para você, meu querido telespectador. A gente fica por aqui e nos vemos no próximo Valley Night. Até lá!